Bom dia, galerinha! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de geografia. Vamos dar continuidade da nossa aula anterior, de ontem, onde a gente estava falando sobre as formas da superfície terrestre, ou seja, a forma de relevo, tá? E aí nós falamos que aqui no Brasil nós encontramos 3 diferentes formas de relevo. São os planaltos, as planícies e as depressões. Essas 3 formas de relevo, elas são encontradas em diferentes partes aqui do Brasil, né? E aí a gente viu que os planaltos e as depressões são as formas de relevo que vão predominar aqui no nosso território. E as planícies a gente encontra na menor porção. Tia Laísa, todas as regiões brasileiras é constituído por esses relevos? Sim. Vai ter região que vai ter maior número de planaltos ou depressões, vai ter região que só vai ter planaltos, tá? Então, assim, elas estão bem distribuídas aí sobre o nosso território, ok? Mas é importante vocês saberem que as principais formas de relevo encontradas aqui no nosso território são os planaltos, as planícies e as depressões, ok? E que eles estão sendo, vamos dizer assim, transformados pelos agentes externos. Esses agentes externos, tá? Agentes externos e internos, mas aqui no caso brasileiro, mais pelos agentes externos, que vento, água, ação humana, tá? São aí agentes externos, ou seja, que atuam acima da superfície terrestre na transformação desses relevos, ok? Bom, na página 39, a gente tem aí falando um pouco sobre os planaltos. Atenção que eu vou pedir para vocês marcarem isso daí, né? Olha só, planalto é uma superfície irregular com altitudes elevadas, que sofre com mais intensidade o processo de erosão que o de sedimentação, isto é, de deposição de sedimentos. É, portanto, produto da erosão sobre rochas cristalinas ou sobre rochas sedimentares. Vamos lá. Os planaltos, pessoal, é a forma de relevo que vai apresentar a maior altitude, tá? E por que ele sofre mais com o processo de erosão do que com a de sedimentação? Por quê? Como é uma forma de relevo que está mais na altitude, né? Percebam, ela tende a sofrer mais deposição, receber sedimentos, ou ela tende a oferecer mais sedimentos? Oferecer mais sedimentos. Por quê? Por exemplo, se o vento, né, bateu lá no meu planalto, ele vai atuar como desgaste. Então, a parte que está embaixo vai receber sedimentos vindo de áreas mais altas, configurando assim a formação, por exemplo, de uma planície ou tá, que a gente vai ver mais à frente. Então, os planaltos, eles estão mais propensos a perderem sedimentos do que receber sedimento. Por isso que aqui a gente está falando deles sofrerem mais com o processo de erosão do que de sedimentação, ok? Bom, os planaltos, eles não se caracterizam, por exemplo, necessariamente por ser uma região elevada de todo o plano, tá? Muitas das vezes, pessoal, a gente vai encontrar áreas com a altitude considerada, né, alta e outras não, tá? Então, não necessariamente todas as regiões que vão ter planalto serão de grandes altitudes, ok? Então, os planaltos cobrem a maior parte do território brasileiro, tá? Nas áreas de rocha sedimentar, eles se caracterizam pela presença de escarpas em suas bordas, que são espécies de degraus do terreno. Tá? Por que é bom falar sobre relevo? Porque quando a gente vai passear, né, viajar, quando a gente está observando a paisagem, a gente vê diferentes formas, né? Ah, por que aquele morro é mais baixo? Né? Aquilo ali é uma forma de relevo, tá? Faz parte aí da composição e da estrutura geológica do Brasil, né? Então é importante a gente saber. A outra forma de relevo que a gente vai estar vendo, pessoal, são as depressões. As depressões, olha só, na página 40, são superfícies mais rebaixadas que o relevo circundante. Então, as depressões, pessoal, ela está sendo circundada pelo planalto, tá? Formadas por falhas tectônicas ou processos erosivos. Podem ocorrer tanto em áreas de rochas cristalinas quanto sedimentar. Muitas das depressões brasileiras se estendem a partir das bordas dos planaltos ou das bacias sedimentares, tá? Então é importante saber que as depressões, elas serão, na verdade, mais rebaixadas em relação aos planaltos. E elas tendem a ser encontradas nessas porções, tá?
na borda dos planaltos. Então, elas são mais rebaixadas, tá? E por último, nós temos as planícies. As planícies são superfícies relativamente planas. Por isso que recebe o nome de planícies, tá? Ou seja, de baixa altitude em relação, por exemplo, aos planaltos, às depressões, tá? E no Brasil, as regiões ocupadas pelas planícies serão as menores, tá? A gente vai dominar mais pelos planaltos e pelas depressões. Bom, nós temos as chamadas planícies, tá? Litorâneas, ok? Ou seja, elas ocorrem junto a uma faixa do litoral do país. Conhecem, por exemplo, Campos dos Goytacazes? Campos dos Goytacazes é uma cidade, pessoal, de planície, tá? Campos vai ser constituído principalmente ali pela ação da água do Rio Paraíba do Sul, tá? Que vai transportar sedimentos, e aí a gente vai ter a deposição desses sedimentos. Obviamente, pessoal, que isso leva anos, tá? Isso não é de um dia para o outro. Milhares de anos a gente vai tendo a constituição, por exemplo, de uma planície. Então a gente dá um exemplo de forma de relevo bem próximo da gente, que é Campos dos Goytacazes. Vocês vão ouvir sempre falar planície Goytacá. Justamente por isso, porque Campos dos Goytacazes é uma planície, tá? Percebam que ao chegar em Campos, quem conhece, a gente vai ter a área, né, ao entorno mais elevado, que seriam assim os planaltos, né, a área mais elevada, constituída por planaltos, e Campos dos Goytacazes como uma planície. Além da ação da água, por exemplo, do Rio Paraíba do Sul, que transporta os sedimentos, nós temos essas áreas mais elevadas que também depositam esses sedimentos que vão sendo, né, depositados ali sobre a borda dos planaltos até formar uma planície, tá? Então, assim, um exemplo bem próximo da gente é Campos dos Goytacazes. Bom, mas assim como qualquer bem natural aqui do Brasil, as nossas formas de relevo, elas passam por alguns problemas, tá? Relacionados a ações humanas. Nós temos, por exemplo, quando a gente tem construção irregular em áreas altas, como de morros, serras, né? Isso acaba deteriorando a nossa superfície, tá? Colocando em risco a vida da pessoa e também a questão ambiental, tá? Então, nós vamos ter as alterações antrópicas do relevo, tá? Que se configura a partir das nossas ações. O turismo, por exemplo, é uma atividade econômica que vai fazer com que pessoas, né, ocupem essas áreas, por exemplo, de relevos, e aí acabem transformando aquele relevo. Eu dei exemplo, por exemplo, de construção, tá, irregulares, tá, ou seja, de ocupação humana, que vai fazer com que aquele relevo seja transformado, tá? Obviamente que isso pode ser, essa ocupação humana pode ser uma necessidade ou não. A gente tem que olhar por esses pontos também, ok? Bom, pessoal, fiquem atentos, tá, ao sistema, porque eu vou colocar a nossa atividade lá, tá bom? Obrigada pela participação de vocês e até a nossa próxima aula. Beijão, cuidem-se.